O presidente do INSS na gestão Lula conseguiu desviar 50 milhões de reais. Descoberta da CPMI. Olha só, olha que manchete vergonhosa. Dono do Master paga de humilde. Paga de humilde como? Se o cara quer vir para o depoimento num jatinho. Mas tinha meio Brasil no bolso. Que esculhambação é essa? Meio Brasil no bolso. Que zona é essa? Que bacanal é esse que se transformou o Brasil? Aí, mulher de Moraes. Quem é Moraes? O ministro mais poderoso da história do Supremo Tribunal Federal desde a sua criação. Ei, Moraes salvou a democracia. Ei, porque salvou a democracia, segundo eles, podem tudo, é? Pode qualquer coisa e tá certo. Eu não vejo ninguém falando nem com coragem e altivez de base de governo de um contrato imoral como esse de 129 milhões de reais, sem ter assinado um processo. Ei, isso é pagamento de proteção e ninguém tem coragem. Ei, esse que quis que eu calasse a boca, ele disse que Vorcaro podia ter pago o governador de São Paulo com dinheiro do INSS. Ei, quem garante que esse dinheiro aqui também não é do INSS? Passa. Olha como esse Brasil tá. Dias Toffoli. Rapaz, não bastasse o deputado que se retirou ter que deixar a CPI em 2005, porque se reuniu com Marco Valério do Mensalão. Olha só. Teve que deixar a relatoria do Banco Master. E por que está aqui? Porque está aqui, sabe por quê? Porque nós perdemos mais de um mês dos dados. Perdemos tempo, porque o senhor ministro não permitiu que nós, instância legítima e constitucional, tivéssemos acesso a esses dados, como hoje ainda não temos. E o Brasil está calado. Quem nomeou esse aqui? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu fui um dos que votei a favor para Lulinha estar aqui. Eu também. Mas tem muito menino de recado, eu estou de saco cheio. Não permitiram. Sabe o que é que a Polícia Federal fez? Quebrou o sigilo bancário, fiscal e telemático de Lulinha, filho do presidente da República. Está no Diário do Poder de hoje. Ei, aonde já se viu medida cautelar deferida sem haver indícios? Olha, uma parte da CPMI blindou Lulinha, a Polícia Federal já está no encalço aqui, ó, com várias quebras. Qual é o pedido que eu faço? E olha só, de envolvimento na questão do Careca. O que é que eu peço, senhor presidente? Eu peço que Vossa Excelência, na qualidade de presidente, peça o compartilhamento desses dados, porque é um direito legítimo nosso. Pode. Senhor presidente, eu acho um absurdo hoje não termos sentado nessa cadeira o senhor Daniel Vorcaro, o povo brasileiro. Olha, o Brasil está vivendo uma época que dá vontade de vomitar de manhã à tarde e à noite. Nós estamos vivendo uma época do bacanal da corrupção. Eita, momento difícil que o Brasil está passando. Eu gostaria que abrisse essa apresentação. Presidente, a gente não pode ter feriado mais não. A gente não pode mais ter intervalo, porque o que está acontecendo no país, cada dia é um dia pior do que o anterior. Vorcaro, eu nunca ouvi falar nesse cidadão. Eu não sabia que esse cidadão tinha a metade da República no bolso. Seja lá porque eu não tinha dinheiro para aplicar ou não frequenta as altas rodas de Brasília.
Mas eu já não aguento mais todo mundo falando desse rapaz. Mas o que eu acho um absurdo, uma petulância, é a justificativa para não vir depor. Só vem de jatinho. Mas se essa moda pega, ninguém vai ouvir mais ninguém no Brasil afora, não. Vou depor, agora só vou de jatinho. Isso é uma esculhambação. Eu não aceito isso. Agora deixa eu dizer uma esculhambação maior do que essa. Maior do que essa, que esse elemento que era para estar sentado aí, ele conseguiu o que nenhum parlamentar até hoje conseguiu. Se reunir no Planalto com Lula 4 vezes fora da agenda. Mas olha, que prestígio. Vá lá, qualquer um parlamentar aqui. Não chegar para ser recebido sem agenda. Vá lá agora. Olha, tem ministro que foi recebido menos do que Vorcaro. Que coisa linda, Brasil. Que coisa linda. Mas olha só, não quero dizer com isso que Vorcaro só tem envolvimento com o governo atual. E eu não posso ser leviano a esse ponto. Aqui nós temos que abrir o leque para todos. Mas o que está descoberto e estava no escurinho do cinema é que o presidente da República, que não abre o Palácio do Planalto para todo brasileiro, abriu no escurinho do cinema 4 vezes para esse elemento chamado Vorcaro. Passa aí. Olha só. E a esculhambação não passa só por isso, não. Quando a gente for analisar os consignados, sabe onde nasceu a zona? Nasceu na Bahia. E olha onde estavam os elementos que possibilitaram isso. Eita, esse aqui é conhecido. Esse também. 2 senadores do PT. O Credi Seixas ainda precisa ser... Então é chefe da Casa Civil do governo Lula. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Estão olhando para o Banco Master sem antes ver o nascedor dos consignados no Credi Seixas. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar isso. E eu não falei Poder 360, não. Desculpa, foi Poder 360. Mas por que eu faço esse desabafo? Estou cheio de discurso que fazem e na prática totalmente diferente. Eu repudio, respeitando, mas repudio a decisão do ministro André Mendonça de não permitir a vinda do senhor Vorcaro na hora que facultou. Ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que o ministro André Mendonça corrigiu um gravíssimo erro de provas escondidas, possibilitando a CPMI ter os dados do Vorcaro. Mas o que é que nós precisamos fazer aqui um adendo? Eu vi um discurso bonito ali do deputado que saiu. André Mendonça não permitiu Vorcaro sentar. E se eu disser que figuras que reclamam de André Mendonça e tinham direito, blindaram o C6, blindaram o PicPay, blindaram o Santander, blindaram a Crefisa, blindaram o Gustavo Gaspar, blindaram Frei Chico, Lulinha, Paulo Bodens. Minha gente, ei, Edson Claro, minha gente, respeita o entendimento do povo. Ninguém blindou mais aqui nesta CPMI do que a base do governo. Eu acho que não deveria se ter bandido de estimação, mas não é o que acontece aqui. Então, André Mendonça, o ministro André Mendonça, deu uma no cravo, outra na ferradura. Possibilitou que nós tivéssemos acesso aos dados do Vorcaro, que é muito importante, mas também facultou a Vorcaro não comparecer. Facultou. E a base do governo aqui,
que dispensou completamente, não deu nem faculdade. Olha, 4 instituições financeiras que praticaram os mesmos fatos dos outros bancos que estão lá na Senacom, baseada em dados, foram blindadas aqui pela base do governo. Ou seja, minha gente, olha para o próprio umbigo antes de estar apontando para o próximo. Vocês foram os primeiros que blindaram o sistema financeiro aqui. Mas, enfim, eu tinha que falar isso porque estou cansado da mentira e da hipocrisia. O sistema financeiro está blindado e a gente só tem mais um mês. Ainda falta muita gente para vir. Mas para desgosto daqueles que podem estar no bolso do sistema financeiro, eu reapresentei pedido para PicPay, Santander, C6 e Crefisa, depoimento aqui. E aí vamos ter que botar a digital de novo. Vamos saber quem é empregado do sistema financeiro e quem é menino de recado. Outra coisa que eu não posso deixar de registrar. Eu tenho um respeito pelo deputado que se ausentou, mas eu não concordo que o Victor, que está na base do problema do Master, esteja atuando diretamente para orientar a testemunha com presença de deputado. O deputado não aprendeu com o passado, quando teve que sair de uma CPI, porque pegou uma carona com um principal investigado chamado Marco Valério. Eu não concordo. Eu acho é o seguinte, se tem senador envolvido, prenda o senador. Se tem deputado, prenda o deputado. Tiver presidente da República, seja lá o escambau que for, banqueiro. Agora, se reunir através da Ficto, que está entranhada nos problemas do Master, eu acho isso não apenas uma ilegalidade, mas passível de uma investigação. Mas aí, passada essa fase inicial, vamos aqui, porque essa senhora está sentada aqui. Senhora Ingrid, boa tarde. A senhora pode me dizer aonde está o seu esposo Cícero Marcelino? Está preso. Em qual unidade prisional? Caiuá. Caiuá. Isso fica perto da residência de vocês? Não. Há quanto tempo seu esposo está preso? 3 meses. A senhora sabe dizer qual o motivo da prisão? Ele está preso preventivamente. Mas sabe dizer qual o motivo da prisão dele? Não. Quem é Cícero Marcelino? Cícero Marcelino é o principal operador financeiro da Conafé, que aquele bandido Carlos Lopes até hoje está foragido. Mas Carlos Lopes tinha um operador financeiro, era o esposo dela. Esse operador financeiro veio aqui depor livre. Quem foi que pediu a prisão de Cícero Marcelino? Aqui, a CPMI. Ou seja, quando essa CPMI começou, senador Bittar, não tinha um único envolvido com o escândalo do INSS preso. Não tinha um único. Agora deixa eu contar uma brincadeira para vocês. Depois eu volto para isso. Passa. Quem disse que essa CPMI aqui vai a reboque da Polícia Federal? A Polícia Federal disse que Stefanuto estava ganhando uma mesada de R$250 mil por mês. Em 2 anos, 6 milhões de reais. O trabalho da CPMI aumentou isso aí, sabe para quanto? 50 milhões de reais. O grupo criminoso liderado por Stefanuto, nessa teia de esquema, o presidente do INSS na gestão Lula conseguiu desviar 50 milhões de reais. Descoberta da CPMI. Aquele cidadão que sentou aí, teve deputado dizendo que ele estava de parabéns por falar a verdade. Aquele maloqueiro que se levantou com o dedo de riste para mim. Aquele criminoso, 50
milhões de reais. Tá aqui, ó. Tem de tudo. Tem advocacia, tem pizzaria, tem o que vocês quiserem. No final, 50 milhões de reais para o presidente do INSS por 2 anos da gestão do atual governo. Tá? Isso aqui é para mostrar que a CPMI, ela está de olho, investigando e ultrapassando em muito aqueles que apostaram que não ia dar em nada. Agora... E não é porque é uma pessoa que metade da República quer proteger, que nós estamos vendo uma blindagem absurda para que esse senhor Vocaro não responda corretamente pelos crimes que eventualmente tenha cometido. Não, aqui na comissão ele não terá nenhum privilégio. Nós temos visto uma série de tentativas de se fazer com que o senhor Vocaro receba, de certa forma, uma proteção sobre o que aconteceu. Há muita gente importante envolvida. Primeiro passo foi uma tentativa de se evitar que a liquidação do Banco Master fosse à frente. Eu entendo que isso seria uma vergonha muito grande para a República. Ele tem de dar explicações. Ele precisa nos dizer como que ele conseguiu desaparecer com bilhões de reais dos servidores públicos, que tipo de influência política isso veio, gente do Judiciário, gente do Legislativo. Ele tem que aparecer e falar. Eu entendo que na comissão, apesar da nossa limitação em relação aos empréstimos consignados, ele tem muito a nos dizer sobre as influências nos quais ele conseguiu todos esses favores para chegar a esse rombo absurdo no país. Esse homem não pode ficar calado. E hoje nós teríamos que ter um esforço de todos os poderes para que ele falasse, para que ele desse ao país declarações. O que a gente espera, eu espero sinceramente, do próprio Supremo Tribunal Federal, é que colabore conosco. Nós estamos aqui para poder servir a população. Olha, nós temos quase 1 milhão de pessoas que assistem todas as sessões da CPMI, aposentados que foram roubados, pessoas que tiveram dinheiro descontado indevidamente. O senhor Vocaro tinha mais de 250 mil processos sem origem definida de desconto dos servidores. Esse homem não vem aqui para falar, gente? Que absurdo é esse? Agora, eu, como senador, ter de levar um grupo de parlamentares a São Paulo para ouvir... Por quê? Porque ele é banqueiro? De jeito nenhum. Vou lutar para que ele venha aqui. Espero que o Brasil se una, gente, contra esses casos de corrupção. Não é possível que uma pessoa como esse banqueiro, que tinha envolvimento com metade dos poderes, aqui do próprio Legislativo, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas, que essa pessoa continue impune. Nós não podemos admitir isso, é uma vergonha para o país. Na comissão da CPMI e do INSS, ele não terá nenhum privilégio, posso garantir isso a vocês. Primeiro, mais uma vez, nós temos um entendimento completamente diferente entre a CPMI, o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal. Vocaro, no inquérito da Polícia Federal, é tratado como investigado. No nosso caso, ele é testemunha, porque o nosso relatório ainda não está pronto para que se possa pedir o indiciamento. Portanto, a meu ver, mais uma vez, a decisão do Supremo Tribunal Federal interfere, prejudica e atrasa as nossas investigações. Havia um acordo já totalmente elaborado, vocês acompanharam, e na decisão apenas para que ele viesse a Brasília, não era uma decisão pedindo que ele autorizasse, era uma decisão para ele vir a Brasília, porque ele está com medida restritiva, respeitando o Supremo. Nos veio a surpresa de que ele não era obrigado a comparecer e o banqueiro usou dessa prerrogativa para descumprir o acordo. Eu estou, com a advocacia do Senado, recorrendo dessa decisão. Nós estamos impetrando no Supremo Tribunal Federal uma solicitação de que o ministro reveja essa posição e que o Vocaro ele seja obrigado, como diz a Constituição, como diz a lei, como testemunha, comparecer à nossa CPMI. Bem, se nós conseguimos, e eu espero, reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal, ele será obrigado a comparecer e, se não fizer, eu determinarei a condução coercitiva. Não é porque ele é banqueiro que ele vai poder receber benefícios diferentemente de outras pessoas que se recusaram a vir. Mas eu digo com clareza, o país hoje olha estarrecidos, todos nós, com o que está acontecendo, com essa interferência constante no trabalho do parlamento.
Ele está em São Paulo, com residência em São Paulo, e seria escoltado pela Polícia Legislativa de São Paulo a Brasília, dentro de condições que nós estabelecemos anteriormente, com ele pagando a despesa de deslocamento dele em um jato dos advogados. A decisão de mandar a Polícia Federal buscar um banqueiro para ele depor em Brasília custa aos cofres públicos, custa a quem paga imposto, de 150 a 200 mil reais. E eu entendo que se nós pudermos fazer com que as coisas sejam cumpridas, ele deslocando da maneira dele, foi a discussão que se colocou, eu não me importei com isso. Eu não quero gastar dinheiro nosso para poder trazer uma pessoa que tem condições de pagar as despesas dela, que tem aí bilhões de reais bloqueados. Nós temos, por parte dos advogados, a proposta de uma reunião em São Paulo, fechada com alguns parlamentares da CPMI. Eu não considero essa hipótese. Eu entendo que toda e qualquer pessoa tem a obrigação de vir a esta comissão, como outros já vieram, e isso não significa que eu tenha que deslocar um grupo de senadores e deputados até São Paulo para ouvir numa sala fechada uma pessoa que tem muito a dizer em público para todo o Brasil. Os documentos, a determinação do Supremo Tribunal Federal é de que a Advocacia do Senado repassasse à Polícia Federal e a Polícia Federal fizesse a entrega à CPMI na minha responsabilidade. Nós estamos aguardando essa entrega, ainda não chegaram os documentos, a Polícia Federal já recebeu, a Advocacia entregou na semana passada, fez toda a devolução dos arquivos, agora nós aguardamos. Eu espero que muito breve essa documentação já esteja em nosso poder para que a gente possa analisar o mais rapidamente possível. Há uma discussão jurídica que tem sido frequente desde o início da CPMI, da nossa CPMI, a de que nós chamamos as pessoas e notificamos como testemunhas. Os advogados entram na justiça de que eles são investigados. Há uma clareza muito grande que nós temos um inquérito que é paralelo ao da Polícia Federal e que essas pessoas só podem ser consideradas investigadas depois que o relatório ficar pronto. Só que isso é um limbo jurídico que nós do Parlamento é quem temos que resolver nessa questão. E eu, com uma nova legislação, inclusive, as comissões vêm perdendo força desde 2012 por decisões do Supremo em que os advogados, que naturalmente acompanham, são muito bem pagos e a profissão deles conseguem, nas brechas da lei, manter pessoas distantes até da população de prestar contas. Nós temos que corrigir isso. O Parlamento não pode, eu não posso ficar só criticando o Supremo. A gente precisa começar a ter um projeto de lei nosso que propõe essas mudanças para que a gente deixe claro. Sobre a CPI do Master, sou totalmente a favor, assinei e espero com toda sinceridade que ela seja instalada mesmo em ano eleitoral, porque nós precisamos dar respostas ao país. A corrupção chegou a um nível insuportável em todo o Brasil e envolve gente poderosa de todos os poderes e nós não podemos permitir que isso caia no esquecimento. Inclusive, quero dizer a vocês que, como não recebi uma resposta formal do presidente do Senado com relação à prorrogação da CPMI do INSS, eu, juntamente com outros parlamentares, recorreremos ao Supremo para que a CPMI seja prorrogada no prazo estipulado das assinaturas que nós temos, já que, por legislação, nós temos o direito de que ela permaneça por pelo menos mais 60 dias. Como o senhor esperava mais cooperação do Supremo com a troca da relatoria? Olha, o ministro tem sido coerente com relação aos habeas corpus. Ele geralmente, todos os 4 outros que nós temos da parte do Supremo, se não estou enganado, todos deram à pessoa o direito de não vir. Essa é uma decisão que o Supremo já tomou desde 2012 e que agora nós precisamos corrigir. A legislação tem que trabalhar de uma forma. Agora, eu não entendo como que cada ministro dá uma decisão. Tem ministro que manda vir, ficar calado no que é constitucional, tem outros que nem deixa a pessoa vir, a pessoa não precisa. Olha, nós precisamos definir com clareza quais são as ferramentas que nós temos para poder investigar. E quem tem que resolver isso não são os ministros do Supremo, quem tem que resolver isso somos nós. Nós, parlamentares, é quem temos que fazer a legislação. Agora, quando nós olhamos para o Parlamento, para o Congresso, a gente percebe a quantidade de obstáculos que a gente tem. Primeiro, blindagem de nomes importantes para investigação. Pessoas que são colocadas em votação os nomes e que recebem não, apesar de todo o envolvimento que nós temos nos crimes de corrupção. Quando a gente percebe que pessoas importantes ajudaram
a blindar uma pessoa como esse senhor Vorcaro, isso tudo gera no país uma insatisfação muito grande, e a minha também, é a minha indignação. Eu só posso determinar uma condução coercitiva que está prevista na lei se o ministro André Mendonça rever a decisão de que ele não é obrigado a comparecer à CPMI. Se ele não rever, como que isso será visto pela CPMI? Vai ficar muito ruim para o país, não é para nós, não. Isso vai ficar ruim para todos os milhões de brasileiros que estão acompanhando esse escândalo de corrupção e que percebem claramente que há diferenças. Há pessoas importantes que acabam sendo blindadas, advogados muito bem pagos, que conseguem decisões nas brechas da lei que nos impedem de combater a corrupção como nós temos que combater. Pela presidência e pela relatoria, essa não vinda do Vorcaro. Olha, por mim o Vorcaro estava preso, quanto mais vim depor na CPMI. Eu não fiz nenhuma tratativa com o Vorcaro e acho fundamental nós não termos justiça de investigado VIP e investigado que não é VIP. Vorcaro deveria estar aqui prestando contas ao Brasil, como também deveriam estar todos os bancos listados. E vou cobrar isso hoje. Teve uma parte desses presidentes de banco que foram blindados pela base do governo. E o Vorcaro, infelizmente, conseguiu um habeas corpus para não comparecer. E, evidentemente, já que deve, ele preferiu não comparecer. Que bancos foram blindados que o senhor está falando? C6, Santander, Crefisa e PicPay. Inclusive, relator, o próprio presidente disse que ia colocar novamente em votação alguns desses requerimentos relativos aos bancos, depoimentos. Já fiz os pedidos, estão aí na pauta e vou pedir urgência nisso. Eu não aceito que o sistema financeiro esteja blindado. Há uma negociação em curso para mudar a forma do depoimento? Eu não tenho negociação com ninguém para mudar a forma de depoimento. Depoimento tem que ser público e presencial, porque é assim que o Brasil exige a transparência. O Mendonça autorizou o acesso ao senhor já tiver? Olha, até o presente momento que eu tenha conhecimento, a Polícia Federal esteve no Senado, pegou os dados, mas esses dados não têm data para chegar na CPMI, o que eu acho também um absurdo. Acho que a CPMI é uma instância constitucional e legítima para investigação, não tem que ter filtro de quem quer que seja. E os senhores pretendem investigar o senador Flávio Bolsonaro por causa da relação da sócia dele com o careca do INSS? Estou tomando conhecimento disso através da senhora agora. Nós estamos investigando quem tiver na linha de investigação. Não vamos fazer investigação política. Vamos fazer investigação com base em dados. Até o presente momento desconheço qualquer situação do senador Flávio Bolsonaro com o desvio do INSS. E, relator, com essa questão do Vorcaro não vir, foi levantado já discussões para se ir ali, para pegar o depoimento dele, até se considerou ali a Damares de ir até a Alerj. Como que está sendo tratado isso? Qual vai ser a estratégia da CPMI para ouvir o Vorcaro? Olha, aí é o presidente Viana quem irá definir. Eu sou contra depoimento marmita a gosto do freguês. Local de depoimento é na CPMI. Caso se aceite a Assembleia Legislativa, eu também sou favorável, porque é um ambiente público e legislativo. A depoente de hoje está com habeas corpus, relator? Olha, tomei conhecimento que sim. Ela está com habeas corpus só de responder ou comparecer? Ela está com habeas corpus intermediário. Tem um habeas corpus primeira posição, que é aquele que não precisa vir, tem um intermediário que não precisa falar, mas tem que comparecer, e tem a maioria dos brasileiros que não tem direito a habeas corpus, vem, quando se esquece ainda leva um cacete. Em relação a lideranças religiosas, que a senadora Damares diz que teriam aí vinculações com esses desvios. Para mim, ateu ou religioso, tanto faz. Teve envolvimento com o desvio do INSS e estará no relatório. Pois é, mas eles serão convocados? Olha, eu não posso falar se serão convocados, porque não depende só de mim. Eu nunca vou ter contra a convocação de ninguém, a não ser que seja uma perseguição e esteja isso devidamente esclarecido. Nada, Vorcaro não veio porque não quis e tinha habeas corpus para não vir. Cada comissão tem o seu papel. Vorcaro deveria estar aqui, nem que fosse debaixo de vara. Inclusive, foi negociado que ele viria com a própria defesa, eles garantiram que eles não apresentariam um habeas corpus se
fosse arquitetado assim, uma data, né, organizado, tivesse esse acordo para definir uma data que fosse favorável aos dois. Você acha que a defesa deu uma rasteira? Vai ser pedida a condução coercitiva do Vorcaro? Olha, com esse habeas corpus, infelizmente, não dá para pedir a condução coercitiva. Se dão uma rasteira em milhões de brasileiros, quanto mais na CPMI.